Em um mundo de magia e mistério, a história da criação começou com a luta de duas bestas míticas, uma branca e outra preta. Elas lutaram incansavelmente por 1000 dias até que uma deusa desceu e domou as duas bestas, transformando-as em humanos. Ela criou um reino chamado Logos, com Arden como sua cidade capital, e as duas bestas que se tornaram humanas foram os primeiros nobres chamados Guardiões de Logos. Da besta de asas brancas emergiu a nobre família Santella, e da besta de asas negras emergiu a família Luave. Eles tinham grande poder e influência, e sob eles outros nobres se juntaram às facções preta e branca. Nosso herói, Kael, o jovem duque da família Luave, nasceu com um estranho poder amaldiçoado que fazia com que todos o chamassem de Duque Diabólico. Seu poder amaldiçoado fazia com que qualquer pessoa que o visse se apaixonasse profundamente por ele, independentemente de sua idade ou gênero. Embora ele conseguisse controlar sua maldição agora, Kael teve muitos problemas por causa dela quando era jovem e ficava aterrorizado com a forma estranha como os adultos se comportavam ao seu redor em seu escritório. Seu assistente, Gerard, conta a ele sobre o Visconde de Leon, que havia assediado uma garota nobre da facção branca e estava sendo exilado para a cidade do campo de Kerouac, onde nossa personagem feminina, Lena, vive. Lena é uma jovem empregada alegre, supostamente filha ilegítima do Barão Fidelia, o Lorde de Kerouac. Agora, o barão diz a ela que ela deve pagar por ter sido criada pela família Fidelia por 18 anos, agindo como uma isca para sua filha, Elliot, e se casando com um nobre rico e cruel da capital. Lena teme por seu futuro ao descobrir que o nobre com quem estão prestes a casá-la tem mais de 50 anos, mas ela não sabe que ele é o Visconde de Leon, conhecido por ser um criminoso sexual que abusa de mulheres indefesas. Enquanto isso, nosso herói, Kael, está conversando com Gerard sobre uma memória terrível de quando ele tinha 10 anos e teve que comparecer à festa da rainha. Seu pai estava ocupado com algum trabalho, e o jovem Kael estava com medo de ir sozinho por causa de seus poderes. Ele foi assegurado de que na festa haveria nobres honrados e bravos cavaleiros ao lado da rainha, e que eles não seriam afetados por sua maldição. No entanto, sua maldição se mostrou mais poderosa do que ele esperava e tentou todos eles. Ele estava aterrorizado e à beira das lágrimas enquanto as pessoas o tocavam sem consentimento. Mas na hora certa, seu pai lhe trouxe um colar de cristal divino chamado Kalia, que dispersou a energia da maldição, e todos voltaram ao normal. Em seguida, começaram a chamá-lo de diabo e pediram à rainha que o banisse de sua vista. O pai de Kael decidiu sair por conta própria, e a partir desse dia ele era obrigado a usar o Kalia. Agora, sua maldição havia se tornado tão forte que ele estava tendo dificuldade em controlá-la, mesmo com o artefato divino e seu próprio poder mágico. Por causa desse poder amaldiçoado, ele tinha que ficar sozinho até mesmo enquanto comia e não tinha nenhum servo próximo que pudesse servi-lo. Ele esperava um dia sentir o calor humano novamente. Já se passaram 2 meses desde que Lena ouviu falar que ela está sendo treinada como uma nobre mulher para se casar com um homem cujo rosto ela ainda não viu. O dia de conhecer o Visconde finalmente chega, e ela fica horrorizada ao ver o homem careca e feio que a olha com desejo ao vê-la. Ela desaba ao descobrir que a família Fidelia estava vendendo por dinheiro e influência. Além disso, Elliot e a sádica governanta Marvin se divertem mentalmente torturando a pobre garota, dizendo que se ela não agradar ao Visconde, será enviada para viver nos bairros pobres. A família Fidelia se uniu a De Leon em uma conspiração para prejudicar o jovem Duque de Luave, porque ele rejeitou a filha do Duque Horus, que cometeu suicídio, e agora seu pai quer vingança. Kael ouviu falar de seus planos e nem mesmo se lembra da garota que ameaçou se matar se ele não a aceitasse. A facção rebelde havia tentado explodir uma mina importante e assassinar Kael, o que o deixa furioso. Ele comanda Gerard para cuidar do Duque Horus e do Visconde de Leon. Dentro de seu quarto modesto, Lena está pensando sobre seu futuro lamentável com um homem feio e pervertido quando descobre que soldados estrangeiros tomaram a mansão. Ela acredita que está à sua chance de escapar, mas no caminho, encontra a empregada Marvin dizendo aos soldados que ela era Elliot e instigando-os a prendê-la. Lena tenta explicar a verdade, mas os soldados a prendem e a jogam na prisão com o Barão Fidelia e sua esposa, que tentam convencê-la a se passar por Elliot, dizendo que ela poderia salvar a todos dessa maneira. Enquanto a mulher tenta dar lições a Lena, Kael vem visitá-los e diz que seus títulos de nobreza foram retirados e eles foram considerados culpados por se rebelarem contra a família Luave. Agora, eles serão executados. Eles começam a implorar por misericórdia, e Kael planeja dar a eles uma morte tortuosa. Ele tira o Kalia e o casal se apaixona por seus encantos demoníacos, apenas para serem executados enquanto desejam estar perto dele. Então ele percebe Lena, que está aterrorizada e chorando, dizendo que não quer morrer. Estranhamente, sua maldição não a afeta.
Kael fica chocado porque, mesmo liberando sua aura demoníaca, a garota não demonstra atração por ele e ainda está consumida pelo medo. Ele a interroga um pouco, e ela confessa que é apenas uma empregada e filha ilegítima do barão falecido. Kael fica interessado nela e pede a seus guardas que a tragam para sua mansão. Na mansão, ele tenta ver a reação dela à plena força da maldição novamente, e a única reação que ele obtém é o medo, então ele não executa a garota. Em vez disso, ele ouve toda a história dela sobre como todos diziam que ela era filha de um estrangeiro que não conhecia suas origens e o falecido barão. Agora, Kael acha que Lena pode ser uma garota realmente rara e inocente que não é afetada por sua maldição, ou ela poderia ser uma espiã habilidosa enviada por seus inimigos, a família Santella. Não há como ter certeza, então ele decide contratá-la como empregada e mantê-la sob vigilância. Lena também está desesperada para conseguir um emprego e evitar ser punida, e o Duque diz a ela que, a partir da próxima semana, ela servirá como sua empregada pessoal e instrui seu mordomo, Arthur, a treinar a garota para esse fim. Uma noite, Kael tem um terrível sonho em que as pessoas sob sua maldição o perseguem e ele encontra uma luz brilhante na escuridão. Enquanto se aproxima dela, ele acorda. Lena se juntou como sua empregada e está lá para acordá-lo. Mais tarde, Kael conta a Arthur que, assustado ao encontrar alguém em seu quarto, ele instintivamente empunhou sua espada contra a garota. Ele instrui Arthur a manter sua maldição em segredo dela e diz que ele também deve observá-la de perto. Arthur pergunta a Lena como ela se sente em relação a Kael. Ela hesita e depois diz que, no primeiro encontro, ele parecia assustador e mesmo agora ela fica com medo sempre que ele sorri para ela. Arthur acredita que Lena é realmente imune à maldição e, em seguida, diz a ela que ela é a única que serve Kael em toda a mansão, e é por isso que terá responsabilidades importantes. Lena não consegue entender por que isso está acontecendo. Enquanto isso, Elliot tem se escondido na cidade desde o golpe e descobre que sua família foi executada e o direito de governar Kerouac foi dado a outro nobre. Ela está desolada e furiosa, acreditando que o Duque de Luave era realmente um demônio que matou sua família apenas porque eles encontraram o Visconde algumas vezes. Ela decide procurar vingança junto à família Santella. Os membros mais proeminentes da família Santella são o Duque Leonard, sua filha mais velha, Little, que é a candidata ao herdeiro, e o filho mais velho, Leon. Little é uma jovem alegre e bem educada, enquanto Leon gosta de fazer as coisas do jeito dele. Apesar de suas discussões, os irmãos são bastante próximos. Seu pai fala sobre o recente incidente na facção preta com a família Urus, e os irmãos têm opiniões diferentes sobre o assunto. Leon, Little e Kael eram bastante amigáveis quando eram jovens, mas desde que este último se tornou um duque, eles não tiveram muito tempo para passar juntos. Agora, Little está se opondo ao que Kael fez, mesmo que nunca tivesse feito isso no passado. Por outro lado, Kael está pensando em negócios com o reino vizinho de Udebran e deseja obter os direitos exclusivos de um material bruto caro. Ele deseja contar com a ajuda do segundo príncipe de Udebran, Rognak, uma celebridade no mundo social. Enquanto ele escreve para Rognak, Lena traz chá, e como Kael está bebendo chá feito por outra pessoa pela primeira vez em anos, ele fica fascinado pelo sabor que não foi afetado pelos poderes demoníacos. Lena acha que o trabalho ali é bom demais para ela, e apesar dos benefícios, ela ainda tem medo do Duque, mas continua servindo Kael. Durante o almoço, ele percebe que ela está com bastante fome e interessada na comida, então ele a engana para trazer mais comida do que ele precisa e depois a incentiva a comer. Lena pensa que isso é algum tipo de novo castigo, mas ela esquece tudo quando dá uma mordida e elogia a comida. Kael pergunta a ela sobre isso e depois a dispensa, dizendo-lhe sobre um convidado que ele receberá na próxima semana. Lena percebe que ele só tem roupas simples e decentes e nada adequado para trajes formais. Ela quer fazê-lo feliz e tem uma ideia para criar algo ela mesma. Lena está bastante sonolenta, pois ficou acordada a noite toda bordando um colete, e quando entrega a Kael, ele fica maravilhado com sua habilidade e dedicação. Ele gosta do presente e agradece à empregada. Ao se olhar no espelho, ele pensa que esse é o calor humano que estava faltando em sua vida. Na mansão da família Santella, Elliot foi encontrar Liddell e implora por sua ajuda para vingar sua família contra o Duque de Luave. Liddell sorri com malícia e diz que não pode fazer nada contra Kael sozinha, mas convida Elliot para se juntar a ela como sua empregada. A pobre garota aceita a oferta sem saber que seu novo mestre tem planos cruéis e divertidos. Rognak, o segundo príncipe de Udebran, veio encontrar Kael e está interessado em aproveitar a oportunidade de fazer negócios com ele. Ele está confiante de que não será afetado pelos encantos demoníacos de Kael, mas nem precisa do uso de sua maldição para conquistar o coração de Rognak, que naturalmente se encanta por ele.
Conforme conversam sobre coisas triviais, Rognak nota que um mordomo está servindo chá em vez de uma empregada, e Caio explica a situação, mencionando que Arthur era um cavaleiro poderoso e leal, mas depois de ser gravemente ferido, tornou-se seu fiel mordomo. Eles passam para os negócios, e Caio pede a Rognak que o ajude a convencer o rei de Udebra. Eles concordam em ajudar um ao outro, mas quando Rognak está indo embora, ele encontra Lena, o que o deixa surpreso, já que Caio havia dito a ele que não tinha criados comuns. Caio fica aterrorizado e confuso, pensando que se a notícia de Lena ser especial se espalhar, a família real pode usá-la para experimentos diversos, e ele não quer perdê-la. No entanto, ao olhar nos olhos de Lena e ouvi-la perguntar se ele está bem, Caio se acalma imediatamente. Ele pede a ela que encomende algumas roupas novas quando o alfaiate da mansão vier, e o alfaiate fica atordoado ao ver o sorriso puro e genuíno de Lena ao ouvir isso. No dia seguinte, Arthur conta a Lena a história de como a rainha de Logos é sempre sucedida por sua filha, mas a rainha atual, Fabian Ardenia, e seu marido, o Grão-Duque Valerian, não tiveram uma filha. O aniversário do Grão-Duque Valerian está próximo, e haverá uma grande festa, por isso todos querem roupas novas. Caio encarrega Lena de tirar suas medidas, e no momento em que ela o toca, ele é lembrado do passado traumático, mas recupera a compostura. O trabalho está completo, mas Caio se recusa a comprar novos acessórios para combinar com as roupas. No entanto, os olhos inocentes de Lena o convencem do contrário. Um comerciante é chamado, e Lena ajuda seu mestre a escolher um broche vermelho e muitos outros acessórios, já que ele se empolga. Ele presenteia Lena com um alfinete de cabelo roxo que combina com a cor dos olhos dela, e ela aceita, embora fique um pouco impressionada. Isso a faz lembrar do tempo em que ele a acusou de roubar algo e a submeteu a uma verificação rigorosa e forçada. Ela acorda traumatizada, esperando que pelo menos Caio seja gentil e amável com ela enquanto serve. É o aniversário do Grão-Duque, e Caio leva Rognak com ele para encontrar a rainha e obter sua aprovação para seus negócios. Durante o banquete, um nobre fica distraído enquanto conversa com a rainha Fabian ao avistar Lidel na festa. Fabian fica com ciúmes da reação que a garota recebe quando ela se senta de volta em seu trono. Caio chega à festa, e todos os olhares imediatamente se voltam para ele, pois as pessoas estão preocupadas em serem encantadas por ele. Caio então cumprimenta a rainha e apresenta Rognak como seu amigo e parceiro comercial, e Rognak também saúda a rainha e informa sobre seu propósito para estar ali. Enquanto isso, Little reclama com seu irmão que o reino de Udebran estava agindo com pressa ao fazer um acordo com o Duque Diabólico e que eles se arrependerão. Leon provoca ela antes de dizer que não há como derrotar o perfeito Duque Caio. Ele sugere que, se ao menos eles pudessem descobrir sua fraqueza, Lidel começa a pensar seriamente sobre isso. A rainha está interessada em saber mais sobre a loja de moda que Rognak deseja abrir em Logos e pede a ele para conversar com ela em particular mais tarde. Em seguida, Little se aproxima para cumprimentar a rainha, mas há uma rivalidade entre as duas mulheres, e elas não se gostam. Isso irrita a empregada de Little, Maria, que reclama do comportamento da rainha e sugere que ela adote Little como a princesa e a próxima rainha. Lidel fica feliz com a ideia e compartilha a mesma ambição, planejando algo que realizará todos os seus sonhos. Caio volta para sua mansão e, para agradecer Lena por ajudá-lo com as roupas, pergunta o que ela deseja. Ela só quer saber sobre o bem-estar das únicas pessoas que foram gentis com ela em Kerouac, Tel, um homem do estábulo, e Sid, uma garota que era como uma irmã para ela. Caio promete a ela que os trará para cá, mas está confuso sobre por que se importa tanto com sua empregada. Enquanto isso, em Kerouac, Marvin amarra Tel e Sid porque acredita que Lena deve ter ofendido o Duque, e é por isso que eles foram chamados para serem punidos. Depois de trocar algumas palavras brutais com Sid, ela os deporta para se encontrarem com o Duque na mansão do Duque. Eles ficam chocados com o tratamento caloroso que recebem do mordomo e até Caio é bastante educado com eles. Em seguida, ele chama Lena para o quarto, e ela abraça Tel e Sid, sendo a primeira vez que isso acontece. Na última vez que ele a viu tão feliz, após todos terem dado suas reações dramáticas, Caio explica tudo e contrata Tel e Sid para trabalharem nos estábulos. No entanto, mesmo que ele esteja feliz, o Duque pensa que Sid é um menino e ainda está com ciúmes de como Sid e Lena são próximos. A única coisa que ele pode pensar é Lena o abraçando como abraçou seu suposto irmão. Na manhã seguinte, Arthur nota que Lena está muito mais alegre desde que seus amigos chegaram e que Caio também está mudando positivamente desde que a garota entrou em sua vida. O mordomo decide tentar um pequeno experimento hoje. Seguindo o conselho de Arthur, Lena leva doces para o chá de Caio,
E quando ele diz que não gosta de coisas doces e a instrui a comê-los, ela pede a ele que dê uma mordida em cada coisa para que ela possa comer o restante. Relutantemente, ele dá uma mordida que traz de volta memórias de sua infância, e então ele faz Lena se sentar e a instrui a comer o resto. Ao ver que ela está aproveitando os doces, ele fica impressionado com sua fofura e, quando ela pede que ele coma novamente, ele pega a mão dela e a leva até a boca dele para comer. Ela fica constrangida naquele momento, mas depois relata isso a Arthur, que não consegue acreditar que o mestre realmente comeu a sobremesa. Ele percebe que Lena se tornou uma influência muito grande para ser chamada apenas de empregada e está ansioso sobre o que acontecerá a seguir. A infância de Kyle teve mais traumas do que apenas sua maldição. Sua mãe ficou doente porque seu corpo não conseguia lidar com os efeitos colaterais de dar à luz uma criança tão forte, e o pequeno Carral só conseguia se culpar. O médico lhe disse que, se sua mãe evitasse doces e comesse alimentos saudáveis, ela se recuperaria, e ele ficou ainda mais magoado porque sua mãe realmente gostava de doces, o que o fez decidir não comer sobremesas. No entanto, esse capricho de infância foi quebrado por Lena, e agora Arthur se pergunta o que ele pode fazer, porque Lena era a única pessoa próxima de Kyle e era inevitável que ele se apaixonasse por ela e quisesse casar com ela. Se ela deixar o Duque, ele ficará arrasado e voltará a se isolar. Em seguida, Kyle tem uma reunião com Rognak e leva Gerard com ele, que está bastante com ciúmes do novo amigo de seu chefe. Mas antes disso, ele chama Lena para se juntar a eles para ver a cidade, e Gerard fica chocado ao descobrir que a empregada não foi afetada por seus encantos. Lena fica encantada com a cidade que vê, e o Duque a leva para um passeio, arriscando-se a chegar atrasado para uma reunião importante. Ele a leva a uma fonte dos desejos e pergunta a ela qual é o seu desejo. Depois de pensar um pouco, Lena responde que sempre quis ter uma família própria. Isso faz Kyle entrar em pânico, pois ele pensa que Lena o deixará quando se casar com alguém. A pobre garota havia perdido sua única família, sua mãe, quando era jovem, e nem tinha certeza se o Barão Fidelia era seu verdadeiro pai. Theo e Sid também não conseguiram preencher perfeitamente esse papel, então Kyle desejava um marido amoroso e um lar tranquilo para chamar de seu, e a ideia de Lena o deixar devastado. Ele diz a ela que é cedo demais para ela pensar em casamento. Lena fala sobre como estava prestes a se casar com o Visconde Deloin, e Kyle fica perplexo com essa revelação. Enojado pensando no que aconteceria se ele se atrasasse para resgatá-la, ele nem entende por que está tão ansioso. Quando outro homem esbarra em Lena, ele a puxa para mais perto de si e depois joga uma moeda na fonte, dizendo a ela que deseja que seus sonhos se realizem, mas ele realmente deseja que ela fique ao seu lado para sempre. Depois disso, Kyle parte para a reunião, deixando Lena no carruagem, avisando-a para não mostrar seu rosto a ninguém, exceto a Leon. Leon, que também está na cidade, vê Lena e fica interessado na mulher com o Duque. Ele se aproxima dela, e Lena fica aterrorizada, se esconde, enquanto Leon a pressiona para abrir a porta. Kyle retorna, forçando Leon a se esconder e fugir. Agora, ele tem informações interessantes que podem virar a sociedade nobre de cabeça para baixo, e ele planeja descobrir mais segredos. Enquanto isso, Lidel, que foi mimada desde a infância e elogiada como a verdadeira descendente dos anjos, vai encontrar seu tio, o Padre Rubid. Eles falam sobre a versão revisada dos textos sagrados nos quais o templo está trabalhando. Há uma profecia que fala sobre a segunda batalha entre as duas grandes famílias, um escolhido e como o sol eterno surgirá em logos após essa luta. A data mencionada na profecia não está longe, e Lidel fala sobre como a atual rainha teve quase nenhum poder para subjugar as duas principais famílias, ao contrário de suas predecessoras. Ela acredita que Fabian será a última rainha antes que um dos dois duques assuma o trono. Rubida acredita que será sua sobrinha que se tornará a próxima governante, pois ele acredita que ela é a escolhida. A família Santella lançou um feitiço em seus corpos para negar o efeito do poder da rainha por gerações, e finalmente Lidel nasceu como sua criança querida, que poderia desobedecer abertamente à rainha. Ela está determinada a se tornar a governante de Logos um dia. Enquanto isso, Lena está preocupada com o homem loiro que a viu e fica assustada quando Kyle se aproxima por trás dela. Ela fica confusa e se prepara para o banho dele. Quando ela descobre que seus músculos estavam doloridos por causa do treinamento negligenciado, ela quer ajudá-lo a relaxar. Inicialmente, Kyle se sente desconfortável com a ideia de receber uma massagem de Lena enquanto toma banho, mas assim que ela o toca, sua mente e corpo relaxam. Ela então lava o cabelo dele e lhe dá uma massagem, dizendo-lhe para descansar mais frequentemente. Kyle agradece, e quando ela está prestes a sair, ele de repente segura sua cabeça e acaricia seu cabelo. Lena fica atordoada e confusa com tudo isso.
Ela sai do banheiro com o coração batendo rápido, sem saber o que está sentindo. Mais tarde, quando Arthur entra para perguntar sobre um trabalho que ele havia dado a ela, Kyle, curiosamente, pede a ele que acaricie o cabelo dela, mas não tem o mesmo efeito que o Duque. Ela agradece a Arthur e depois foge ainda confusa sobre o que estava sentindo quando o Duque acariciou suavemente seu cabelo. Mesmo Kyle não é poupado desse sentimento de inquietação, e ele se pergunta por que perde o controle quando está perto de Lena. No entanto, Gerard irrompe em seu escritório. Com uma cópia dos textos sagrados revisados financiados pela família Santella que abertamente retratam a família Luave como demônios e a si mesmos como anjos, eles também rotulavam o Duque de Luave como um demônio que precisava ser derrotado. Kyle suspira, dizendo que a impressão de livros religiosos era monopólio da família Santella, e eles não podiam combatê-los nesse aspecto. No entanto, ele instrui Gerard a contra-atacar a influência deles em outras áreas. No dia seguinte, ele pergunta a Lena qual seria o homem ideal para ela se casar. Ela fica inicialmente surpresa, mas depois diz que gostaria de alguém amigável. Enquanto ela pensa em como o mestre se preocupa com ela, Kyle começa a falar sobre Sid, a quem ele ainda pensa ser um menino. Lena diz que Sid era uma pessoa boa e que ela gosta de pessoas que são boas por dentro. Kyle teme que ela o veja como o tipo de pessoa que ela não gosta, então pergunta a Lena o que ela pensa sobre ele. Ela responde que, embora tenha ficado assustada inicialmente, descobriu que ele é realmente gentil e atencioso. Lena está nervosa após elogiá-lo, e seu coração está batendo alto, enquanto Kyle pensa que ela é a verdadeira bênção e diz que quer cuidar melhor dela. Em seguida, ele menciona que o inverno está chegando e que ela precisará de roupas quentes, pois irão para Chardon, onde ele passa algumas semanas no inverno. O comerciante sugere que eles usem pele de terceira classe para as roupas de Lena, já que ela é uma empregada, mas Kyle ordena que seja de primeira classe. O comerciante está confuso com o tratamento dado a uma empregada e fica intrigado com o acordo de confidencialidade que teve que assinar, questionando se a empregada é a amante do Duque. Lena pergunta ao Duque se ele não estava gastando demais, e Kyle responde que seu ducado é tão grande quanto um reino e que sua empregada pessoal não pode vestir qualquer coisa. Lena fica desapontada, pensando que é devido à sua posição e não a um presente pessoal. Ela tenta agradecer a Kyle, que acaricia sua cabeça, mas quando ele percebe que ela está corando, ele se inclina e beija sua testa. Lena fica surpresa, e quando Kyle pergunta se ela não gostou, ela está muito perturbada para responder e foge. A notícia de que Kyle está comprando coisas caras para Lena chega a Leon, que se recusa a acreditar que a garota é amante do Duque e fica ainda mais curioso ao confirmar que o charme do demônio não funciona com ela.